Olá, chegando com mais um vídeo bem legal aqui no canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje, vou te ensinar como dimensionar a quantidade de painéis necessário para você carregar suas baterias com eficiência. Você tem ali uma bateria, duas baterias, um banco de baterias e quer saber a quantidade exata de potência de painéis para carregar elas com eficiência, então esse é o vídeo certo. Então já aproveita, deixa esse like para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita esse momento também, clica aí no botão inscreva-se. Marque também a opção do sininho para você receber sempre notificações de quando eu postar uns vídeos. Esse vídeo aqui preparado com bastante carinho e dedicação para você, para trazer esse conhecimento que com certeza vai fazer toda a diferença na montagem do seu sistema de energia solar off-grid. Então aproveita também, compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha aí com seus amigos para você levar esse conhecimento adiante. E vamos lá para o que interessa? Para iniciar, primeiro eu vou falar para vocês da porcentagem de recarga das baterias. A porcentagem mínima de corrente para carregar uma bateria com eficiência depende do tipo da bateria e do tipo do carregador utilizado. Estamos falando aqui, no caso, do sistema de energia solar off-grid, então estamos falando ali do controlador de carga. No entanto, geralmente é recomendado que a corrente de carga seja entre 10% e 20% do valor total, do valor nominal do banco de baterias. Por exemplo, se você estiver carregando uma bateria em 12 volts com capacidade nominal de 50 ampere-hora, a corrente de carga ideal para ela seria entre 5 e 10 amperes. Isso permitiria que a bateria fosse recarregada de forma eficiente, sem sobrecarregar e sem danificar a bateria. Seguindo aqui, vamos falar também que é muito importante para você saber a tensão do banco de baterias versus a tensão de carga. Se eu tenho um banco de baterias, a exemplo desse daqui, ó, essas duas baterias estão ligadas em paralelo, então esse é um banco de baterias em 12 volts, com a tensão de carga necessária para esse banco de baterias, a tensão mínima necessária para carregar essas baterias é 14,4 volts. E nesse caso aqui, ó, com as baterias ligadas em série, então formando um banco de baterias em 24 volts, a tensão de carga necessária para esse banco de baterias é 28,8 volts. E nesse último caso aqui, com essas 4 baterias ligadas em série, é um banco de baterias em 48 volts e a tensão de carga necessária para esse sistema é 57,6 volts. Outra questão que é bem importante e você tem que levar em consideração se suas baterias serão ligadas em série ou em paralelo, que é para você trabalhar com um valor de corrente adequado, para quando você for fazer o cálculo, você não errar nesse valor de corrente. Então, na ligação aqui, ó, em paralelo, as baterias são conectadas lado a lado, onde é ligado aqui o negativo de uma bateria ao positivo de outra, e nesse caso aqui aumentamos o valor de corrente, então é somado o valor de corrente dessa primeira bateria com o valor de corrente dessa segunda bateria, nesse caso aqui, ó, 150 ampere-hora mais 150 ampere-hora, e vai permanecer o mesmo valor de tensão. O valor de tensão total do banco de baterias é o valor de tensão individual de cada bateria. Então, nesse caso aqui, esse banco de baterias terá 12 volts e 300 ampere-hora em baterias. Já na ligação de baterias em série, as baterias são conectadas em sequência, como você pode observar aqui, ó, positivo de uma bateria é conectado ao negativo de outra, e vai ficar disponível aqui, ó, negativo dessa primeira bateria e positivo dessa segunda bateria. Nessa ligação em série aqui, o que aumenta é a tensão, então a tensão total do banco de baterias é a soma de cada tensão de cada bateria, porém permanece aqui o mesmo valor de corrente. O valor de corrente individual de cada bateria também será o valor total de corrente do banco de baterias. Então, nesse caso aqui, temos um banco de baterias em 24 volts e 150 ampere-hora. Da mesma forma aqui, ó, esse último exemplo, onde temos 4 baterias conectadas, ligadas em série. Então, nesse caso, somamos a tensão aqui, ó, de cada uma. 12 volts dessa primeira, mais 12 volts dessa segunda, mais 12 volts aqui dessa terceira, mais 12 volts aqui da quarta bateria. Então, 12, 24, 36, 48 volts e 150 ampere-hora é a capacidade desse banco de baterias. Então, visto tudo isso, agora podemos fazer o dimensionamento, fazer o cálculo aqui propriamente dito. Então, vamos utilizar de exemplo aqui, ó, as duas baterias de 150 ampere-hora e, nesse caso, ligadas em paralelo. Como vocês podem observar, ó, negativo da primeira bateria com o negativo da segunda, positivo da primeira bateria com o positivo da segunda. Então, esse banco de baterias será em 12 volts e 300 amperes-hora. A corrente de carga necessária para essas baterias é os 10%. Então, os 10% aqui será 30 amperes. A corrente de carga para essas baterias será igual a 30 amperes. Aí a tensão de carga
para o sistema o banco de baterias em 12 volts, a tensão de carga é 14,4 volts. E aqui também aplicamos um fator de segurança. O que é esse fator de segurança? Esse fator de segurança, como vocês podem observar aqui, é uma medida de segurança utilizada no dimensionamento dos painéis solares. Geralmente, os projetistas utilizam ali uma constante entre 1,2 e 1,3, que corresponde a 20% e 30% a mais de potência dos painéis, para compensar perdas da geração desses painéis durante o dia. Então, definidos esses valores aqui, podemos fazer uma fórmula, onde a fórmula será o seguinte: potência de carga será igual a corrente de carga vezes a tensão de carga vezes o fator de segurança. Então, vamos aplicar. Potência de carga será igual a 30 amperes, que é os 10% aqui do valor total do banco de baterias, vezes a tensão de carga, que é os 14,4 volts, que será igual aqui a uma potência de 432 watts. Essa potência que encontramos seria o ideal para carregar essas baterias se não tivéssemos perdas na geração dos painéis. Como temos, aí chega a vez da gente aplicar aquele fator de segurança, que vimos aqui, 1,3. Então, pegamos esse valor aqui de 432 watts, vezes 1,3, temos um valor agora de potência corrigido de 561 watts. Agora sim, esses 561 watts aqui de potência de painéis seria o suficiente para carregar essas baterias aqui com eficiência. Esse banco de baterias, com as duas baterias de 150 ampere-hora ligadas em paralelo. Porém, vem aquela questão, isso é apenas para carregar o banco de baterias, só que tem os equipamentos que você utiliza em seu sistema. Então vamos dizer que durante o processo de recarga dessas baterias, você também vai estar utilizando equipamentos. Vamos utilizar um exemplo aqui que você esteja utilizando aí 200 watts a mais de potência de equipamentos. Então o que é que você faz? Você vai pegar aqui os 561 watts, que é o necessário para carregar essas baterias, e vai somar a esse valor de potência de equipamentos que você vai estar utilizando. Então vamos pegar aqui, 561 watts mais 200 watts, que são dos equipamentos aqui. Então temos que ter uma quantidade de potência de painéis de 761 watts para você conseguir manter esses equipamentos em funcionamento e carregar essas baterias com eficiência. E ainda um pouco mais, porque também temos que levar em consideração que também o inversor de tensão, quando ele faz a conversão DC a C, nesse caso aqui ele converter de 12 volts para 220 ou para 110 volts em corrente alternada, então tem uma pequena perda também. Então é legal você colocar um pouco a mais de potência do que esse valor que você encontrou aqui. Então para esse sistema aqui, quantidade de painéis que fica legal. Se você fosse utilizar painéis de 150 watts, ou 155, ou 160 watts, você utilizaria 6 painéis. Se você vai utilizar painéis de 280 watts, você utiliza 3 painéis de 280 watts, ou também você pode utilizar 2 painéis de 420 watts, e pode até seguir aqui, com 2 painéis de 450 watts, 2 painéis de 500 watts, 2 painéis de 550 watts, que vai ficar também muito bom nesse seu sistema de energia solar off-grid, nesse dimensionamento da quantidade de painéis em relação ao banco de baterias. Isso aqui, pessoal, eu fiz para o sistema com as 2 baterias ligadas em paralelo em 12 volts. E se fosse essas 2 baterias aqui ligadas em série, formando o banco de baterias em 24 volts. Vou te mostrar agora. Então, no caso aqui, se fosse essas baterias ligadas em série, então somaríamos aqui o valor de tensão, permaneceria o valor de corrente. Então, teríamos um banco de baterias 24 volts, 150 ampere-hora. Aí viríamos aqui para o cálculo, os 10% desse valor total nominal do banco de baterias seria 15 ampere-horas. A tensão de carga aqui muda para 28,8 volts. Né? O fator de segurança continua o mesmo, então a fórmula também continua a mesma. Então, nesse caso, a potência de carga seria igual aos 15 amperes, que é aqui os 10% total do banco de baterias, vezes a tensão de carga dele, 28,8 volts. Então, encontraríamos aquele mesmo valor aqui de 432 watts. Aí acrescentamos aqui o fator de segurança, que vai para 561 watts. E colocando também aqui a potência dos equipamentos, chega aos mesmos 761 watts. Como vocês podem observar aqui, os valores de potências encontrados foram o mesmo na ligação de baterias em paralelo. Então, pessoal, com a ligação das baterias em paralelo ou em série, banco de baterias em 12 ou em 24 volts, para a mesma quantidade de baterias, também será a mesma quantidade de potência de painéis. O que muda aqui é a gente trabalhar aqui com as tensões e com as correntes. Então, em 24 volts a corrente diminui, a tensão aumenta,
porém o resultado final será sempre o mesmo. Se você gostou desse conteúdo, deixa esse like para fortalecer. Se você está chegando aí pela primeira vez e ainda não é inscrito, então aproveita essa oportunidade, clica aí no botão inscreva-se, marque também a opção do sininho para você receber sempre notificações de quando eu postar uns vídeos, e dá uma passadinha aqui também nos outros vídeos que tem no canal, que já tem várias aulas semelhantes a essas, então você vai aprender bastante sobre energia solar off-grid. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos.